E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Maico Del Piero falando e a gente continuando aqui a nossa sequência de vídeos sobre o mundo acadêmico. Eu quero tirar uma dúvida sobre os níveis de ensino, né? Nível técnico, tecnólogo, graduação, bacharel, mestrado, doutorado. Vamos tentar esclarecer um pouquinho melhor sobre cada uma dessas coisas. Primeiro, o ensino começa lá no ensino básico, né? Ensino fundamental, aí depois o ensino médio e assim por diante. Primeiro, a gente tem o ensino técnico. O técnico, né, a pessoa que é técnico em edificações, técnico em florestas, técnico em informática, técnico em enfermagem e assim por diante. É muito comum a gente ver nos institutos federais, nos IFs, espalhados pelo Brasil afora, basicamente dois tipos, são três na verdade, mas os principais, que é o curso técnico integrado e o curso técnico subsequente. Como os próprios nomes dizem, o curso técnico integrado é um curso técnico que você faz juntamente com o seu ensino médio. Então, geralmente, o ensino médio que demoraria 3 anos passa a demorar 4 anos por conta que, e aí você já sai além do ensino médio, você já sai com o técnico em alguma coisa. Técnico de edificações, técnico em floresta, em informática e assim por diante. E você tem o técnico subsequente, que, como o próprio nome diz, é subsequente ao ensino médio. Então, terminou, faz o curso técnico em alguma coisa. Mas entenda que você vai ser técnico. Então, você vai ter as suas limitações. Você não tem aí um ensino superior, ele ainda é técnico. Aí depois disso, numa escalinha um pouquinho maior, a gente tem os cursos de tecnólogos. Facilmente confundido, por exemplo, o técnico, ele não é ensino superior. Já o tecnólogo, ele é ensino superior. Tecnólogo geralmente são cursos aí de 2 a 3 anos, é um conteúdo um pouco mais resumido sobre determinado assunto, mas principalmente para as pessoas que talvez buscam concurso público e precisam aí da titulação de ensino superior, acabam optando por esse tipo de curso pelo tempo, pela agilidade em fazer esse tipo de curso. Então, tecnólogo já é ensino superior. E aí você tem, né, ainda na área do ensino superior, você tem a graduação. E a graduação é um ensino superior um pouco mais extenso, 4 a 5 anos. E dentro da graduação você tem aí dois ramos, basicamente, dois tipos de graduação. Você tem o bacharel e você tem a licenciatura. O bacharel é aquele profissional que quer atuar no mercado de trabalho como um profissional daquela área. Por exemplo, se você faz educação física e você faz o bacharel de educação física, você vai poder atuar em uma academia, você vai poder atuar em qualquer área, um treinador, alguma coisa assim, profissionalmente. Você não vai ensinar ninguém. Já os cursos de licenciatura, eles são indicados para as pessoas que querem ser professor. A mesma ideia se você pega aí, por exemplo, um curso de educação física para licenciatura, você vai dar aula de educação física numa escola de ensino fundamental, médio, técnico. Já se você faz, por exemplo, biologia, da mesma forma, se você faz bacharel, você vai muito mais para o lado da pesquisa, empresas e assim por diante. Se você vai para a licenciatura, você vai dar aula. Então, a diferença basicamente dessas duas. Claro que existem cursos que não têm licenciatura, por exemplo, arquitetura é um caso disso. A arquitetura só tem bacharel, direito, a maioria dos cursos, na verdade, eles só têm bacharéis. Já a licenciatura são as áreas mais comuns ali, física, química, biologia, matemática, português, história, geografia, são esses cursos aí. Claro que você faz um também, você faz bacharel para você fazer licenciatura, são poucas matérias e vice-versa. Certo, fechamos então a parte da graduação aí, ensino superior, técnico, tecnólogo e graduação. Técnico não, né? Técnico ainda tá lá embaixo, mas fechamos esse primeiro nível. Aí vem a gente tem informação básica, né, fundamental, médio. A gente tem superior, que tem tecnólogo, graduação com bacharel e licenciatura. E depois da graduação, a gente tem pós-graduação. A pós-graduação, como o próprio nome diz, ela vem depois da graduação e é muito confundido, porque às vezes as pessoas falam assim, eu saí da faculdade, eu vou fazer uma pós-graduação para depois eu fazer um mestrado.
Mas o mestrado, ele é uma pós-graduação, porque ele vem depois, ele vem pós a graduação. Só que são caminhos diferentes. Vamos lá. Saiu da faculdade, saiu, né, da graduação ali, ensino superior básico, ensino superior, graduação. Você pode fazer uma pós-graduação em dois caminhos diferentes. Você tem o lato sensu e você tem o stricto sensu. O lato sensu, ele é algo um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, um pouco mais abrangente. Então, por exemplo, são especializações, são as chamadas especializações, o que a maioria das pessoas conhece puramente como pós-graduação. Então, você fez lá arquitetura e urbanismo e aí você vai fazer uma especialização em design de interiores. Então, você vai se tornar especialista naquilo ali. Geralmente são cursos aí com algo em torno de 360 horas, se não me falha a memória, o mínimo de carga horária desse curso. E são cursos voltados para o mercado de trabalho. Numa linha semelhante, a gente tem os MBAs. Vou falar aqui a realidade, claro, do Brasil. O MBA ele é um curso voltado para o lado corporativo. Geralmente são cursos mais relacionados a negócios, a área de administração de empresas. São cursos mais para esse lado corporativo. Então, o MBA ele tende a formar pessoas muito mais focadas para o mercado de trabalho nesse âmbito. E, por outro lado, a gente tem as pós-graduações, né? Stricto sensu. Estricto justamente porque é algo muito mais específico, que aí entra mestrado e doutorado. Algumas pessoas também entram nessa dúvida de eu preciso fazer mestrado para depois o doutorado, para quem é o mestrado, para quem é o doutorado. De modo muito resumido, o mestrado é para quem quer atuar na docência como professor universitário, não que seja regra, tá? Com uma especialização, você já pode atuar, especialização em docência do ensino superior, você já pode atuar como professor. Só que as instituições de ensino superior, elas têm uma porcentagem mínima necessária de pós-graduados stricto sensu, então eles precisam contratar esses professores e se tratando de institutos federais ou universidades federais, eles acabam dando muito mais importância para esse tipo de profissional, porque são profissionais mais voltados para essa área. Então, o mestrado é voltado para quem quer dar aula, para quem quer atuar como professor, e doutorado já seria a parte da pesquisa, então a pessoa que quer atuar como pesquisador. Tá? Então, se você quer ser só professor universitário, você não quer ir para pesquisa, o mestrado já está de bom tamanho, vamos dizer assim. Já se você se interessa muito mais pela pesquisa, você precisa então ir para o doutorado. E aí vem a dúvida, eu preciso de um para fazer o outro? Na verdade não, depende, tá? Essa é a palavra, porque se o programa de doutorado que você vai tentar, ele pode exigir o diploma de mestrado para você se inscrever. Então, nesse momento você já nem consegue ir. Mas existem programas que no Brasil não é tão comum isso, tá? Isso é mais comum para fora. Em outros países você consegue com mais facilidade ir direto para o doutorado sem o mestrado. É claro que é muito mais difícil, você precisa ter um currículo de publicação de artigos em periódicos com qualis e tudo mais, com eles são muito mais criteriosos, obviamente, mas é possível. Sobre esses programas, né, mestrado e doutorado, você precisa de comprovação de língua, de uma outra língua. O mestrado geralmente é uma única língua, podendo aí ficar, cada programa vai especificar, mas podendo ficar entre português, inglês, espanhol e em alguns casos francês e italiano. E já para o doutorado você precisa de pelo menos 2 línguas, além da que você declarou no mestrado, você precisa de mais uma. Então, essas declarações, você pode, por exemplo, no inglês tem o TOEFL, né? Tem o IELTS, tem uma série de comprovações, ou em alguns casos as próprias universidades federais eles acabam aplicando alguns testes que vale também para validar isso daí, mas claro que depende também do programa. Esses testes que as universidades federais aplicam, elas não costumam vir com validade, então geralmente fique atento ao programa de mestrado, que ele pode também definir que, olha, eu preciso de um atestado de proficiência em línguas
com até 2 anos de validade, com até 4 anos, então vai depender disso daí. Geralmente as universidades federais costumam oferecer essas provas gratuitamente, não são provas muito difíceis. Se você comparar com o TOEFL, com o IELTS, são muito, muito mais difíceis. Essas provas das universidades são mais tranquilas. Mas eu acho que é isso. Tem o pós-doc ainda, né? O pós-doutorado, que vem depois do doutorado, mas que não chega a ser considerado uma titulação. Então eu posso, por exemplo, eu sou mestre, eu sou doutor, mas a nível de titulação, por exemplo, remuneração dentro das universidades, você acaba, isso não atribui muito, porque eu não entendo muito bem sobre pós-doutorado, afinal de contas eu não tô lá, né? Estamos tentando mestrado ainda. Mas é isso. Espero que eu tenha conseguido contribuir para que você possa entender um pouco mais sobre isso daí e quando alguém tentar falar a respeito, você possa ter algum argumento. Inclusive eu acabei esquecendo de falar sobre os trabalhos que a gente faz em cada um deles no TCC, né, conclusão de curso. Geralmente a graduação e a especialização é ou um artigo científico ou uma monografia. No mestrado é uma dissertação e no doutorado é uma tese. Então, esses 3 níveis aí. Tá, acho que é isso. Não esqueci de nada. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, pode perguntar aqui embaixo. Vai ser um prazer poder te responder, tá bom? No mais, muito obrigado, um grande abraço. Até a próxima.